Se olharmos para o horizonte da história do esporte, há uma silhueta que se eleva acima de todas, projetando uma sombra imensa que cobre décadas inteiras. Falamos de Michael Jordan, o titã imortal do basquete. Ele não foi simplesmente um jogador. Foi o arquiteto que transformou a NBA de uma liga esportiva em uma catedral global de excelência. Ele foi quem pegou uma bola laranja e a transformou no pulsar cultural dos Estados Unidos, gravando o nome Air Jordan no asfalto de cada cidade e nos sonhos de cada criança. Daquele garoto que uma vez foi rejeitado por ser muito baixo, Jordan se elevou para desafiar as leis da física. Com 6 campeonatos estrondosos que sacudiram os alicerces de Chicago e 5 coroas de MVP, ele trouxe consigo um fogo tão feroz que parecia capaz de queimar a própria realidade. Com uma ferocidade inigualável e uma estética no ar de tirar o fôlego, ele construiu um império de tênis, troféus e influência cultural tão massivo que transcendeu o esporte em si. Durante décadas, Michael Jordan não apenas definiu o que significa excelência, ele redefiniu como o potencial humano é visto, inspirando milhões e permanecendo como o gigante inabalável na história do atletismo mundial. No entanto, amigos, por trás dessa lenda brilhante, por trás da dinastia do Chicago Bulls e do icônico logotipo do Jumpman, esconde-se uma verdade que não brilha, mas que queima. É uma verdade brutal, porque a vida deste homem é também um campo de batalha repleto de feridas que atingem mais fundo do que qualquer queda no tablado da quadra. Falamos de um pai roubado em um momento cruel e absurdo. Falamos de um irmão de espírito arrancado do céu muito cedo. São angústias e cicatrizes que nenhum troféu, por mais dourado que seja, poderá jamais redimir. Por isso, hoje os convido a nos acompanhar nesta jornada através de uma vida que transborda triunfos, mas que também foi devastada por tempestades e perdas irreparáveis. E antes de mergulharmos na escuridão para encontrar a luz, se vocês acreditam que Michael Jordan é uma das lendas mais poderosas da história, não se esqueçam de deixar o gostei neste vídeo, como um pequeno tributo ao homem que carregou uma dor inimaginável enquanto levantava o mundo inteiro sobre seus ombros. É de partir o coração pensar que o começo de uma lenda muitas vezes não é marcado por aplausos, mas por um momento de dilaceramento. Um instante repentino, impiedoso e poderoso o suficiente para estraçalhar o sonho de um jovem antes que ele tenha a chance de provar a si mesmo. A história de Michael Jordan começou com um desses momentos, criando uma ferida da qual ele passaria uma vida inteira tentando fugir. Dizem que toda lenda carrega uma fratura, um ponto onde o mundo tentou quebrá-los pela primeira vez. Para Michael, essa história remonta a 17 de fevereiro de 1963, em Wilmington, Carolina do Norte. Ele não nasceu em um palácio, mas no seio de uma casa pequena e lotada, sustentada por algo mais forte que o cimento: o amor, a disciplina e o trabalho incansável de uma família de classe trabalhadora. Seu pai, James Henry Jordan Sr., era um homem que trabalhava longas horas como mecânico e supervisor de fábrica, com as mãos sempre manchadas de graxa e esforço. Sua mãe, Dolores, era a espinha dorsal da família. Com uma resiliência silenciosa, equilibrava turnos em um banco local enquanto insistia, com firmeza inegociável, que seus filhos aprendessem a ler, a escrever e, acima de tudo, a se comportar com dignidade. Naquela casa não havia luxos, não havia privilégios, não havia atalhos. Só existia a responsabilidade, a estrutura e a expectativa clara de que cada criança deveria lutar para conquistar seu lugar no mundo. Dentro daquele lar, Michael encontrou uma fonte constante de calor e orientação em seu pai. James era o homem que se sentava com ele no quintal ao pôr do sol, ensinando-lhe como segurar um taco de beisebol, como confiar em seus instintos e como acreditar que ele poderia ser mais do que via no espelho. Michael, o quarto de 5 irmãos, cresceu em um turbilhão de competição que preenchia seu modesto lar.
O barulho, as risadas e a pressão se teciam na trama de suas primeiras lembranças. Mas a maior pressão não vinha de fora, mas sim do garoto que ele mais amava e, ao mesmo tempo, que mais temia perder. Seu irmão mais velho, Larry. Larry era mais forte. Larry era mais rápido. Larry era mais astuto. Em cada jogo no quintal, em cada corrida até a entrada da garagem, em cada salto sob a luz do sol da Carolina que se esvaecia, Larry o vencia. Por anos, Michael viveu sob a sombra de um irmão que ele admirava tanto quanto invejava. Anos mais tarde, Michael admitiria com uma honestidade desarmante: "Eu sempre pensei que Larry era melhor do que eu." Essas palavras revelam a dor silenciosa de um garoto que se sentia invisível em sua própria casa, que se perguntava se a grandeza vivia apenas nos outros. Seu pai, acreditando que Michael precisava ser afiado como uma faca, o pressionava mais do que aos outros. Tarefas extras, expectativas mais altas, lembretes contundentes de que o esforço importava mais do que o talento. No entanto, por baixo de toda essa disciplina militar, havia um vínculo profundo e tácito. James era quem se ajoelhava ao seu lado após as derrotas, quem lhe dizia que os contratempos eram mestres, quem o fazia sentir, mesmo nos momentos mais pequenos, que ele importava. Mas nada, absolutamente nada, o atingiu mais fundo do que o dia em que o mundo lhe disse explicitamente que ele não era suficiente. Era 1978. Michael tinha apenas 15 anos. Ele estava parado em um corredor lotado da escola secundária Emsley A. Laney. À sua frente, uma lista colada na parede. A lista do time universitário de basquete, Varsity. Os estudantes ao seu redor cochichavam, riam, celebravam. O ar cheirava a ansiedade adolescente e suor. Michael escaneou a folha. Uma vez, duas vezes, de novo. Seu nome não estava lá, nem perto. Seu coração despencou, sua garganta se fechou em um nó apertado, e enquanto o corredor ficava fora de foco ao seu redor, ele se virou antes que alguém pudesse ver a vergonha queimando por trás de seus olhos. Ele caminhou para casa lentamente. Cada passo era mais pesado que o anterior, carregando o peso do fracasso sobre seus ombros magros. Chegou ao seu quarto, fechou a porta para se isolar do mundo e, finalmente, desabou. "Quando me cortaram do time, eu fui para casa e chorei", ele recordaria depois. Ele chorou não apenas pelo basquete, mas pela sensação de não ser válido. Mas foi ali, na solidão daquele quarto, entre lágrimas de frustração, que o garoto inseguro morreu e nasceu o competidor mais feroz que a história jamais conheceu. Anos mais tarde, com a voz embargada por uma verdade que ainda ardia em sua memória, Michael confessaria o que aconteceu naquela noite fatídica. Enquanto tentava acalmar sua respiração ofegante pelo choro, ele ouviu passos familiares no corredor. Era o som da segurança. James Jordan abriu a porta com suavidade, sentou-se na beira da cama, ao lado de seu filho devastado, e com aquela calma que só os pais que veem o futuro têm, lembrou-lhe uma lição vital. Todo grande homem se levanta a partir da rejeição. Na luz fraca daquele pequeno dormitório, com as palavras de seu pai flutuando no ar, Michael tomou uma decisão que mudaria a história do esporte. Ele pegou uma bola de basquete e começou a quicá-la contra o chão. Pum, pum, pum. Cada quique ressoava não como um jogo, mas como um voto sagrado. Ele bateu na bola repetidamente até que o som deixou de ser barulho para se tornar uma batida. Era o ritmo de uma promessa inquebrável. O garoto que o mundo acabara de rejeitar se tornaria alguém que o mundo jamais poderia esquecer. O que se seguiu foi uma transformação forjada no silêncio absoluto. Enquanto seus colegas dormiam, Michael acordava antes que o sol ousasse nascer. Ele treinava até o suor cegar seus olhos, empurrava seu corpo até seus músculos tremerem de exaustão e trabalhava quando outros descansavam. Ele lutou quando outros duvidavam. Ele acreditou quando outros haviam deixado de acreditar. Para o jovem Jordan, a dor se tornou disciplina.
A rejeição se transformou em combustível de alta octanagem. A humilhação virou pura fome. E através de todo esse calvário físico, uma única imagem o impulsionava para a frente. O orgulho silencioso nos olhos de seu pai durante aquelas tardes no quintal. Entre 1979 e 1981, Michael cresceu. Ficou mais alto, mais forte, mais duro. Deixou de ser o garoto que não foi escolhido para se tornar uma força da natureza que recrutadores de todo o país já não podiam ignorar. Quando conquistou seu lugar na Universidade da Carolina do Norte, UNC, em 1981, Michael Jordan já não era simplesmente um garoto esperançoso de Wilmington. Ele era uma tempestade reunindo forças, moldado pela adversidade, ancorado pelo amor familiar e afiado pela angústia. Ele estava destinado a se elevar muito além dos limites que o mundo havia tentado impor-lhe. Mas a ferida que o formou o seguiu silenciosamente até o campus universitário naquele outono. Aquele lugar parecia eletrizante, sim, mas também implacável. A Universidade da Carolina do Norte se erguia sobre ele em tijolo e sombra, uma instituição lendária. Seus corredores zumbiam com ambição e seus ginásios ressoavam com os passos de rapazes que já haviam sido coroados como futuras estrelas pela imprensa nacional. Michael chegou como um calouro, magro e desconhecido, engolido pela imensidão de tudo aquilo. Ele era uma figura solitária entrando em um coliseu de gigantes. À noite, seu quarto na residência universitária parecia mais frio do que qualquer inverno em Wilmington. Era aquele tipo de frio que se instala nos ossos quando você está longe de casa e luta contra fantasmas que ninguém mais pode ver. E quando a dúvida se retorcia dentro de seu estômago, Michael procurava o telefone como um náufrago procura uma tábua. Ele se agarrava ao calor da voz de seu pai. Através da linha, James Jordan o lembrava de respirar, de lutar, de confiar no fogo que carregava dentro de si. Porque a UNC não era apenas um campus, era uma fornalha. E Michael entrou nela carregando tanto sua velha cicatriz da rejeição, quanto a frágil esperança que seu pai havia depositado ternamente sobre seus ombros. No entanto, os primeiros dias atingiram mais forte do que qualquer defesa rival. Os treinos do lendário técnico Dean Smith eram implacáveis. Eram rituais de disciplina militar, precisão cirúrgica e obediência absoluta. Coisas que Michael nunca tinha sido pedido para dominar naquele nível. Ele queria explodir, queria assumir o controle, queria provar que pertencia à elite. Mas o técnico Smith o forçou a frear, a aprender, a esperar pelo seu momento. Ali ele não era a estrela, não era o escolhido. Algumas noites ele saía do ginásio sentindo-se apagado, como o mesmo garoto invisível que uma vez olhou para uma lista sem seu nome. Na escuridão de seu quarto, olhando para o teto, o medo voltava. E se eu ainda não for suficiente? E toda vez que a dúvida se tornava muito pesada para carregar sozinho, a voz inabalável de seu pai o ajudava a se levantar de novo, noite após noite, fio por fio, respiração por respiração. Então chegou o 29 de março de 1982, uma data esculpida na história do basquete americano como se fosse uma escritura sagrada. O jogo do campeonato da NCAA contra a poderosa Universidade de Georgetown pulsava com uma pressão capaz de quebrar homens adultos, muito mais um calouro enterrado sob expectativas que ele nunca pediu. O momento da verdade não chegou com fanfarra, mas com um silêncio repentino e aterrorizante. Faltavam segundos. A bola voou para suas mãos enquanto o relógio sangrava. O tempo se fraturou. As luzes do Superdome se atenuaram até se transformarem em um túnel onde só existiam ele e a cesta. Seu coração trovejava como tambores de uma guerra distante. E naquela quietude impossível, Michael recorreu ao único instinto em que havia aprendido a confiar. Ele se elevou em um movimento que foi ao mesmo tempo desesperado e divino. A bola escorregou de seus dedos como uma estrela entrando em órbita.
O mundo inteiro prendeu a respiração. A rede se abriu com aquele som perfeito da seda se rompendo, e com ela quebrou-se também o teto de vidro que o havia mantido para baixo desde sua infância. A universidade explodiu, a nação explodiu, mas a verdadeira erupção vivia dentro do garoto que, pela primeira vez, viu o homem em que ele poderia se transformar. Aquele arremesso, ele recordaria anos mais tarde, foi a faísca definitiva. Aquele arremesso me deu a confiança para ser Michael Jordan. Depois disso, tudo mudou. O ídolo ignorado se transformou no jogador que todos os olheiros perseguiam. Ele afinou seu jogo de 1982 a 1984 com uma fome que só as velhas feridas podem alimentar. Ele treinava quando outros dormiam, acreditava quando outros duvidavam, empurrava quando outros desistiam. E à medida que sua confiança crescia, seu mundo se expandia. Mais responsabilidade, mais olhos observando, mais peso sobre seus ombros. O mito havia nascido. Corria o mês de junho de 1984, quando o destino decidiu abrir sua porta maior e mais pesada. O Chicago Bulls, uma franquia que na época navegava na mediocridade, selecionou Michael Jordan na terceira posição do draft. Não foi o primeiro, nem o segundo, uma ironia que a história saberia apreciar depois. Michael assinou um contrato de 7 anos por $6 milhões, um valor que hoje parece irrisório, mas que naquele momento foi o primeiro tremor de um terremoto que reconfiguraria a NBA para sempre. Mas quando Michael pisou na arena profissional, não levava apenas talento em sua mala. Ele levava algo muito mais pesado e valioso, os ecos de cada medo que havia conquistado na solidão de seu quarto e cada lição de humildade que o técnico Dean Smith lhe havia gravado a fogo na universidade. A jornada que nasceu de uma ferida adolescente começava a se elevar em direção à genialidade. E agora, não era apenas um corredor de colégio. O mundo inteiro estava olhando. Dizem que chega um momento na vida de cada lenda em que o fogo interior para de sussurrar e começa a rugir. Para Michael Jordan, esse rugido encontrou seu verdadeiro campo de batalha no início dos anos 90, quando ele já tinha 28 anos. Mas antes da glória, houve martírio. Foram anos de tormento sob os punhos de ferro do Detroit Pistons. A história não deve esquecer as regras de Jordan. Uma estratégia brutal projetada para golpeá-lo, derrubá-lo no chão e quebrar seu espírito toda vez que ele ousava voar em direção à cesta. 3 vezes ele tentou derrubar aquele muro. 3 vezes foi eliminado. 3 vezes ele viu outros celebrarem enquanto ele se afastava com o corpo machucado e a alma em silêncio. No entanto, em vez de se quebrar, Michael se trancou no laboratório da dor. Foram incontáveis amanheceres treinando sozinho, sob o zumbido frio das luzes fluorescentes do ginásio, levantando pesos até que seus braços não respondessem mais. Em 1991, ele já não era o jovem astro eletrizante que Chicago esperava que o salvasse. Ele havia se transformado. Era um homem reforjado pela humilhação, esculpido por uma disciplina espartana e afiado por uma fome tão feroz que quase parecia perigosa. Isto não foi uma ascensão suave, foi uma detonação nuclear. Quando os Bulls finalmente enfrentaram os Lakers de Magic Johnson nas finais de 1991, o mundo testemunhou algo sobrenatural. Viram a vingança brilhando em seus olhos, a graça assombrosa de cada giro no ar e a recusa absoluta a se dobrar, nem mesmo por um segundo. Chicago havia rezado por um milagre durante décadas, e Michael, aos 28 anos, respondeu com trovões. Ao levantar aquele primeiro troféu, abraçado a ele como se fosse um filho perdido, chorando inconsolavelmente, entendemos que aquelas lágrimas não eram de alegria, mas de libertação. Mas a glória, amigos, é uma companheira ciumenta. Ela exige tudo e não dá nada de graça. A marcha rumo à coroa de 1991 e a defesa do título em 1992, aos 29 anos, foi pavimentada com ginásios vazios, onde Michael forçava a si mesmo
até os pulmões arderem como brasas enquanto a cidade dormia. Houve noites em que ele desabava no banco da sala de treinamento, com o suor escorrendo de seu rosto como chuva, perguntando-se se seu corpo aguentaria outra temporada. Houve noites, após derrotas dolorosas, em que ele se sentava no vestiário com os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão até que todos fossem embora, fazendo a si mesmo uma pergunta silenciosa e dolorosa. Quanto mais eu posso dar? No entanto, cada dúvida apenas aprofundava sua determinação. Ele se levantava mais cedo, trabalhava mais duro, converteu a dor em combustível, o medo em precisão e o esgotamento em um ritual sagrado. Assim, quando os Bulls entraram nas finais de 1992 e 1993, com Michael já completando 30 anos, ele já não era apenas o melhor jogador da liga, ele era o centro de comando de uma dinastia. Ele era a batida do coração de uma cidade inteira. Ele era o homem que havia transformado o impossível em uma expectativa diária. 3 campeonatos em 3 anos. Um three-peat, tão raro que parecia ter sido esculpido em um mito antigo. E para além da quadra, outro império se erguia com ele. A tempestade cultural chamada Air Jordan. O que começou em 1985 como um experimento arriscado de tênis, agora se elevava sobre a América como uma nova religião. O Air Jordan 1 havia destruído todas as expectativas, arrecadando mais de 30 milhões de dólares em seu primeiro ano, um número que tontou os executivos corporativos e catapultou um adolescente outrora rejeitado ao status de ícone global. Cada lançamento provocava filas que dobravam a esquina nas cidades. Cada comercial reescrevia a moda, a identidade e a aspiração. Não eram apenas sapatos, eram asas. Eram símbolos de voo, de garra e da crença de que a grandeza era algo que qualquer um podia amarrar aos pés. E ali, no meio da loucura, em algum lugar na multidão em quase todos os jogos, estava James Jordan, sorrindo, aplaudindo, levantando sua filmadora para capturar momentos que ele sabia que eram pura história. Para Michael, agora uma superestrela global em seus quase 30 anos, cada troféu brilhava mais intensamente porque os olhos de seu pai estavam lá para capturar a luz. O garoto que uma vez chorou atrás da porta de um dormitório tinha se tornado o homem que milhões adoravam. E seu pai, sua âncora silenciosa, foi testemunha de cada passo daquela ascensão vertiginosa. No verão de 1993, aos 30 anos, Michael Jordan estava no ponto mais alto que um atleta pode escalar. 3 títulos consecutivos, fama inigualável e um impacto cultural que se estendia muito além do basquete. Os repórteres o chamavam de invencível. Os fãs o adoravam como a uma força da natureza. As crianças usavam sua camisa número 23 como se fosse uma armadura sagrada. Mas nessa altitude, onde o ar se torna escasso e as luzes nunca se apagam, um tipo diferente de peso começou a se instalar. É o peso que só as lendas conhecem. O sucesso pode elevar um homem aos céus, mas também pode esvaziá-lo por dentro de formas que nenhuma multidão pode ver. E enquanto Chicago celebrava, enquanto o mundo o coroava rei absoluto, algo silencioso flutuava na borda do triunfo de Michael. Um sussurro, um arrepio, uma sombra que o destino havia começado a desenhar em suas costas. Ninguém nos estádios ruidosos sentiu isso, nem mesmo o próprio Michael. Mas as chamas mais brilhantes, como a história cruelmente nos lembra, projetam as sombras mais longas e escuras. É devastador como a vida escolhe seus momentos mais cruéis. Ela não ataca quando um homem é fraco, mas quando ele está no auge de sua grandeza. E no verão de 1993, Michael Jordan estava prestes a aprender essa verdade de uma forma que nenhum filho jamais deveria experimentar. O mundo o via invencível, mas o universo estava prestes a lembrá-lo de sua fragilidade humana. A tragédia tem uma forma cruel de se esconder atrás da normalidade. Dias antes de o mundo de Michael desabar, ele e seu pai haviam compartilhado um momento de paz absoluta. Houve risadas,
conversas triviais sobre o futuro e aquele conforto silencioso que só existe entre um pai e um filho que se entendem sem falar. Michael não podia saber. Ninguém poderia ter sabido. Mas aquela seria a última vez que ouviria aquela voz quente e familiar. Em 23 de julho de 1993, uma escuridão absoluta caiu sobre a vida de Jordan. Uma escuridão contra a qual nenhum troféu dourado, nenhum aplauso ensurdecedor e nenhum legado imortal podia servir de escudo. Seu pai, James Harry Jordan Sr., sua âncora na tempestade, seu mentor, o homem que havia gravado cada marco de sua carreira com uma filmadora em mãos, foi-lhe tirado. Foi um ato de violência absurda e aleatória, atacado por estranhos enquanto descansava em seu carro à beira de uma estrada. Uma tragédia tão repentina e impiedosa que James faleceu pouco depois, deixando um vazio impossível de preencher. Quando a notícia chegou a Michael, não veio em forma de palavras. Chegou como um desmoronamento. Foi como se o chão sob seus pés tivesse se desintegrado. O telefone escorregou de sua mão, caindo no chão com um baque surdo. O quarto começou a girar. Do outro lado da linha, o sussurro trêmulo de sua mãe apenas aprofundou a ferida. A chama mais brilhante do basquete mundial acabara de perder a luz que o guiava. E naquela única noite, tudo o que um dia fez sentido, tudo pelo que ele havia lutado, pareceu subitamente distante e vazio. Nos dias que se seguiram, Michael se moveu através de uma névoa de incredulidade. Caminhava como um sonâmbulo, perseguido por lembranças tão vívidas que doía recordá-las. Ele lembrava-se do homem que o levava aos seus primeiros treinos no velho carro da família. Lembrava-se dos sussurros de encorajamento nos telefonemas noturnos quando se sentia sozinho em Chapel Hill. Lembrava-se da voz de seu pai após o arremesso do campeonato de 1982, dizendo-lhe: "É isso que você é, Mike." Ele repassava sua última conversa repetidamente, rebobinando a fita de sua memória, como se encontrar algum detalhe oculto pudesse aliviar o rompimento que sentia por dentro. Os repórteres tentaram descrever sua dor com adjetivos e manchetes, mas o luto dessa magnitude não tem idioma. No funeral, quando Michael colocou a mão sobre o caixão, as testemunhas viram algo que nunca esperaram ver. Seus ombros tremiam. Não tremiam com a potência que uma vez carregou a cidade de Chicago para a glória, mas com uma tristeza tão humana, tão crua, que fez chorar veteranos, companheiros de equipe e estranhos. Sua mãe procurou sua mão, ancorando-o à terra com a força que só uma esposa em luto pode sustentar. Para um homem construído sobre uma confiança inabalável, a perda de seu pai pareceu uma amputação da alma. Mais tarde, ele diria em voz baixa: "Meu pai era minha rocha." Mas a verdade era ainda mais profunda. James Jordan não era apenas seu fã número 1. Era seu alicerce, a voz constante por trás de cada triunfo. A força invisível que moldou o homem que vivia sob a lenda. E quando esse alicerce rachou, o maior atleta do mundo se olhou no espelho e só viu um vazio devolvendo o olhar. Em outubro de 1993, a dor o havia esvaziado. As entrevistas, os estádios lotados, as expectativas noturnas de ser um Deus vivo, tudo parecia sem sentido em um mundo onde já não estava o homem que havia celebrado cada passo de sua ascensão. Em 6 de outubro de 1993, Michael Jordan parou na frente de uma selva de microfones e anunciou o impensável, sua aposentadoria. Uma onda de choque global percorreu o planeta. As vozes dos apresentadores de notícias tremeram. Os repórteres ficaram mudos, com as canetas suspensas no ar. Os fãs choraram abertamente nas ruas. O melhor jogador vivo, no auge absoluto de seu poder, estava se afastando. Não porque seu corpo tivesse falhado, não por uma lesão, mas porque seu coração havia se quebrado além de qualquer reparo possível. E então veio a decisão que desconcertou milhões. Beisebol. Um esporte que ele não jogava há anos. Um esporte no qual o mundo inteiro presumiu que ele fracassaria estrondosamente. Mas para Michael,
Isso não era sobre sucesso, nem sobre dinheiro, nem sobre ego. Era sobre uma promessa. Seu pai sempre sonhou em ver seu filho jogar beisebol profissionalmente. Era o último presente que Michael podia dar a ele. Assim, em 1994, vestindo o número 45, seu número de beisebol da infância, Michael juntou-se ao Birmingham Barons nas ligas menores. Madrugada após madrugada, ele chegava ao campo antes do sol nascer. Suas mãos, acostumadas ao couro macio da bola de basquete, ficaram cheias de bolhas e sangue por apertar o bastão. Sua camiseta, úmida pelo orvalho da manhã e pelo suor, grudava nele como uma segunda pele. As viagens de ônibus eram longas e intermináveis, por estradas secundárias da América. Os hotéis eram pequenos e baratos, e as risadas dos críticos ecoavam mais alto do que os poucos aplausos. Diziam que ele estava louco, que estava manchando seu legado, mas ele seguiu em frente. Cada rebatida, ele admitiria uma vez, era uma oração para meu pai. E a cada arremesso errado, a cada golpe conectado, a cada corrida desesperada para a primeira base, ele honrava o homem que perdeu. Não com a perfeição a qual nos acostumou, mas com algo mais puro, a devoção. Mas o luto é um caminho longo e sinuoso, e a cura raramente chega com fanfarras. Através das manhãs frias em estádios de ligas menores, através do isolamento de quartos de hotel desconhecidos, através da saudade que nunca afrouxava seu aperto, Michael começou a sentir que algo se agitava dentro dele. Não era o fogo furioso da competição de outrora, mas o pulso suave da clareza. Ele levava consigo a velha filmadora de seu pai, às vezes colocando-a ao lado de seu armário, como se sua presença silenciosa pudesse estabilizá-lo. Nas noites tranquilas, sentava-se sozinho, olhando para um velho par de tênis Air Jordan que uma vez havia dado a James, lembrando-se da forma como seu pai sorria ao segurá-los. Pouco a pouco, começou a entender o que James sempre havia visto nele. Não uma máquina de basquete, mas um homem capaz de se levantar de novo, mesmo após a ruptura mais profunda. E em 18 de março de 1995, após 17 meses de se procurar na sombra da perda, Michael Jordan enviou 2 palavras ao mundo. 2 palavras que trovejaram mais alto do que qualquer manchete na história do esporte. I'm back. Eu voltei. Não houve conferência de imprensa pomposa, não houve teatro, apenas um fax, com um sussurro poderoso o suficiente para abalar o planeta. Era um sussurro que carregava o peso do luto, a força da cura e o eco da crença de um pai. O rei que havia caído escolheu se levantar, não apesar de sua dor, mas por causa dela. E o mundo, prendendo a respiração coletiva, preparou-se para o renascimento de uma lenda. É assombroso como um homem quebrado pelo luto pode retornar não como quem ele foi, mas como algo muito maior. Na primavera de 1995, aos 32 anos, Michael Jordan voltou a pisar na quadra da NBA, carregando consigo um silêncio mais pesado e sagrado do que qualquer troféu que jamais tivesse levantado. Quando Michael Jordan voltou a pisar na quadra, ele não era o mesmo homem. Ele já não era o ícone sorridente que o mundo lembrava nas caixas de cereais, nem a estrela destemida que uma vez dançou acima da gravidade com a língua para fora e um sorriso desafiador. Ele retornou mais magro, mais silencioso, mais reservado. Seus olhos, antes cheios de pura faísca competitiva, agora pareciam carregar uma dualidade inquietante: o peso de chumbo da perda e a faísca de algo que lutava desesperadamente para renascer. Chicago não apenas o recebeu. A cidade inteira exalou em uníssono após 17 meses, prendendo a respiração. Quando os repórteres, com seus cadernos prontos, lhe perguntaram por que ele havia voltado, Michael fez uma pausa. Olhou para baixo por um momento, como se buscasse um eco dentro de seu próprio peito, e disse com voz suave: "Eu precisava me sentir como eu mesmo de novo." No entanto, senhoras e senhores, sob o trovão dos aplausos e o brilho cegante de milhares de câmeras,
Só ele conhecia a verdade absoluta. Ele não voltava para fugir do luto. Ele voltava porque o basquete era o único lugar na Terra onde as peças quebradas de sua alma ainda se encaixavam. Era o único santuário onde ele podia se sentir perto do pai que havia perdido. Antes que a buzina de seu primeiro jogo de volta soasse, seus olhos buscaram um assento específico nas arquibancadas. O assento vazio onde seu pai costumava sentar. E ali, no meio do barulho ensurdecedor, ele sussurrou para si mesmo: "Espero que você esteja olhando." Seu retorno não foi um simples anúncio de imprensa. Foi uma ressurreição bíblica. E ele a entregou com as duas palavras que abalaram o planeta até seus alicerces: "I'm back." Eu voltei. Mas a ressurreição sempre chega com um preço, e as primeiras semanas foram brutais. Seu ritmo falhava. Seu timing chegava tarde. Seu corpo, que uma vez foi uma arma forjada para dominar, se rebelava contra ele em cada giro, lembrando-o cruelmente de quanto tempo havia estado ausente. Os críticos afiavam suas facas, diziam que o rei havia perdido sua coroa. No entanto, toda vez que ele pisava no chão, havia um vislumbre, uma pequena faísca do fogo que uma vez incendiou estádios inteiros. Michael ficava até tarde depois dos treinos, arremessando sozinho até que as luzes dentro do United Center piscassem como estrelas cansadas. Os zeladores que limpavam os corredores às vezes espreitavam em silêncio para vê-lo encharcado de suor, ainda perseguindo a perfeição na calada da noite. Ele estudava vídeos de jogos até o amanhecer, rebobinando jogadas repetidamente, buscando os instintos que sabia estarem enterrados em algum lugar dentro dele. Ele reconstruiu sua força através de horas de exercícios solitários e castigadores, o tipo de trabalho que teria quebrado a maioria dos homens muito antes de o sol nascer. E então, quando a temporada 1995-1996 amanheceu, tudo fez clique. A ferrugem caiu. Os instintos ficaram mais aguçados. A fome, aquela fome implacável e devoradora, retornou com uma vingança que a liga não estava preparada para suportar. Aos 33 anos, Michael Jordan liderou os Bulls para um recorde assombroso de 72 vitórias e 10 derrotas, a melhor temporada regular na história da NBA até aquele momento. Esses jogos não eram apenas vitórias, eram declarações de guerra. Eram a prova viva de que um homem destroçado pela tragédia podia reconstruir um império a partir das cinzas, passo a passo, respiração por respiração, noite após noite implacável. Mas a lenda precisava de mais um capítulo, um que imortalizasse seu renascimento. Chegou a noite de 11 de junho de 1997. O famoso Flu Game, o jogo da gripe. Michael acordou com uma febre próxima a 39,5 graus. Estava tremendo, desidratado, exausto antes de o jogo sequer começar. Os médicos o urgiram a ficar na cama. Os treinadores lhe disseram para sentar. Seu próprio corpo lhe suplicava para parar. Mas Michael pisou na quadra assim mesmo. Cada movimento era pesado, como se estivesse arrastando o peso da memória e da perda atrás de si. Ele se curvava de dor nos tempos técnicos. Lutava contra ondas de tontura que ameaçavam jogá-lo no chão. Em um momento, ele sussurrou para seu companheiro Scottie Pippen: "Apenas fique por perto." E ainda assim, como havia feito desde sua infância em Wilmington, ele se recusou a quebrar. Ele marcou 38 pontos tropeçando nos braços de Pippen quando a buzina final soou. Esse momento, o melhor jogador do mundo, apoiando-se em um companheiro só para conseguir ficar em pé, tornou-se uma das imagens mais duradouras na história do esporte americano. Não foi um jogo, foi uma lição esculpida no coração de uma nação. A grandeza não é definida por quão alto um homem voa, mas por quão ferozmente ele se levanta quando mal consegue ficar de pé. Em 1998, aos 35 anos, Michael Jordan estava na beira frágil de uma dinastia que estava desmoronando. Companheiros envelhecendo, a gerência fraturada, a liga evoluindo ao seu redor. Os Bulls estavam se estilhaçando. O final era iminente. E, no entanto,
Ele se comportava com a calma de um homem que entendia que as lendas não esperam pelos momentos perfeitos. Elas os criam. E foi isso que ele fez. Jogo 6 das finais da NBA de 1998, Utah. O placar estava apertado. Os segundos escorriam como areia entre os dedos. Michael roubou a bola, cruzou a quadra, driblou para a direita, cruzou para a esquerda e deu um passo para trás com um deslize tão suave que parecia ter sido sussurrado pelo destino. Seu defensor caiu. Michael se elevou. A bola subiu em um arco lento e perfeito, suspensa entre o barulho e o silêncio. O tempo parou. Foi o último arremesso. Uma obra-prima que encerrou a dinastia dos Bulls, garantiu seu 6º campeonato e selou seu nome para sempre como o maior que jamais tocou em uma bola de basquete. Meses mais tarde, um estranho acidente com um cortador de charutos lesionou seu dedo indicador direito. Uma ferida pequena, mas um lembrete de que até mesmo as lendas pagam um preço pelos caminhos que trilham. E assim, o rei se afastou mais uma vez. Não caído, não derrotado, mas imortal. Seu corpo deixou a quadra, mas sua sombra nunca o fez. Permaneceu gravada em cada estádio, em cada par de tênis, em cada sonho nutrido por um garoto que pegou uma bola e ousou acreditar que um dia poderia voar. As pessoas costumam dizer que a grandeza traz um custo, mas para Michael Jordan, o preço mais doloroso que ele jamais pagou não estava escrito em um placar eletrônico nem nas estatísticas da liga. O preço real estava sendo pago longe das câmeras, no desmoronamento lento e silencioso de seu próprio lar. No auge absoluto de sua glória, quando o planeta inteiro acreditava que Michael Jordan segurava em suas mãos tudo o que um homem poderia sonhar, ele descobriu uma verdade muito mais pesada do que qualquer troféu de campeonato. Ele aprendeu que o sucesso tem a força para elevar uma lenda aos céus, sim, mas também possui a força sombria para dilacerar lentamente uma família. Muito antes que os tribunais, os advogados de ternos caros e as manchetes sussurradas tentassem reescrever sua história, houve um começo que transbordava pura esperança. Devemos rebobinar a fita até o final da década de 1980. Michael ainda estava subindo ao topo, ainda não estava de pé sobre ele. Foi então que ele conheceu Juanita Vanoi. Ela não era apenas mais uma fã, era uma mulher que possuía a rara habilidade de ver além da camisa vermelha, além do número 23 e olhar diretamente para a alma do homem que habitava por baixo. Seu amor inicial não viveu nas capas das revistas, mas em pequenos momentos cinematográficos. Viveu em conversas sussurradas em restaurantes com pouca luz, onde podiam ser anônimos. Viveu em mãos entrelaçadas na parte de trás de carros silenciosos. Viveu em sonhos trocados nas horas suaves antes do amanhecer. Quando se casaram em 1989, com Michael tendo apenas 26 anos, ele acreditava firmemente que estava entrando em um futuro construído não sobre a fama efêmera, mas sobre o para sempre. Com a chegada de seus filhos, Jeffrey, Marcus e Jasmine, seu lar começou a brilhar com um calor especial. Imaginem a cena. Sapatos minúsculos de bebê descansando ao lado de anéis de campeonato de ouro maciço. Risadas antes de dormir ressoando através de corredores forrados de troféus. Clipes de filmadora caseira de fins de semana em família que Michael reproduzia com a mesma intensidade com que outros assistiam aos melhores lances da NBA. Por um tempo, até mesmo um homem destinado à imortalidade conseguiu viver uma vida terna, humana e belamente ordinária. Mas, amigos, as fraturas em um casamento raramente começam com terremotos. Começam com rachaduras finas, quase invisíveis, que ninguém nota até que a luz as atinja no ângulo errado. Foi um recital escolar perdido devido a um jogo fora de casa. Foi uma festa de família interrompida por uma entrevista urgente. Foi um beijo de boa noite dado através do headset de um telefone porque ele estava em outra cidade, em outro estádio, cumprindo outra obrigação. À medida que a carreira de Michael explodia e se tornava um mito global, o mundo começou a puxá-lo com mãos gananciosas. Patrocinadores, fãs, câmeras, expectativas impossíveis.
Juanita se viu criando 3 filhos, muitas vezes sozinha, protegendo-o forte enquanto Michael carregava sobre seus ombros o peso de uma dinastia e a atenção implacável do planeta. Eles ainda se amavam, isso nunca esteve em dúvida. Mas o espaço entre eles se esticava, ficando mais largo a cada temporada triunfal. E então vieram os tabloides. Abutres de tinta e papel circulando, distorcendo, magnificando as incertezas privadas para transformá-las em espetáculo público. Rumores, insinuações e acusações sussurradas começaram a vazar por debaixo da porta de sua mansão. Eles erodiram a confiança, não necessariamente através do escândalo real, mas através do esgotamento puro. Não foi a traição que mais os feriu. Foi o barulho implacável. Foi a intrusão. Foi a dor surda de tentar manter um casamento à tona, enquanto o mundo inteiro observava com uma lupa como cada rachadura se formava. Anos mais tarde, Juanita diria com uma dignidade tranquila: fizemos o melhor que pudemos para manter a paz. Enquanto isso, Michael, em uma das admissões mais vulneráveis de sua vida, refletiu com tristeza: eu gostaria de ter ficado mais tempo em casa. Essas não eram confissões de fracasso moral. Eram as verdades machucadas de 2 pessoas esticadas além do que o amor humano podia suportar. No início da década de 2000, a distância havia se transformado em um cânion. Não foi esculpido pela raiva ou pelos gritos, mas por anos de uma deriva lenta e silenciosa. Seu lar, antes vivo com risadas, agora ressoava com uma dor que nenhuma multidão vibrante podia abafar. Dizem que às vezes Michael parava no corredor, pausando em frente às fotografias emolduradas dos 5. Crianças pequenas em seus braços, Juanita apoiando-se nele. E nesses momentos ele sentia a picada de um homem que percebe que a vida naquelas fotos estava escapando um pouco mais a cada dia. Eles tentaram reconstruir, tentaram perdoar os anos que os haviam desgastado. Mas algumas fraturas, uma vez que são profundas o suficiente, não podem ser reparadas. Elas só podem ser honradas, deixando-as ir. E assim, em 2002, após 13 anos de casamento, Juanita solicitou o divórcio. Não foi um golpe de raiva, mas o ato final de alguém tentando preservar sua dignidade antes que as paredes desabassem por completo. O processo se estendeu por 4 longos anos, transformando sua angústia silenciosa em entretenimento nacional. As manchetes especulavam, estranhos debatiam nos cafés e sua dor mais privada se desenrolava sob um foco que nenhum dos dois desejava. Quando o divórcio foi finalizado em 2006, o mundo se concentrou no número assombroso. Um acordo de 168 milhões de dólares, um dos maiores na história dos Estados Unidos. Mas o dinheiro nunca foi a verdadeira história aqui. O momento mais verdadeiro e profundo foi muito menor. Foi Michael saindo do tribunal para o ar frio de Chicago, percebendo que, apesar de todos os seus anéis, apesar de todos os seus recordes e seu dinheiro, havia uma perda que sua grandeza jamais poderia desfazer, a perda do lar que ele uma vez acreditou que podia proteger. No entanto, mesmo nas consequências da devastação, surgiu algo profundamente nobre. Michael e Juanita se recusaram a transformar suas feridas em armas. Não houve acusações públicas. Não houve batalhas televisionadas. Não houve amargura afiada para o mundo consumir. Em vez disso, houve respeito. Um respeito deliberado, tranquilo e firme. Eles reconstruíram seu relacionamento não como marido e mulher, mas como parceiros no único legado que sobreviveria a ambos, seus filhos. A criação compartilhada se tornou o novo ritmo de suas vidas, moldada pela graça em vez do ressentimento. Com o tempo, a raiva se suavizou para a compreensão, e o arrependimento deu lugar à reflexão madura. Eles entenderam que o amor havia mudado de forma, mas o respeito permanecia intacto. Hoje, quando Michael fala sobre aquele capítulo doloroso de sua vida, não encontrarão amargura em suas palavras, nem tampouco culpas. O que encontrarão são lições esculpidas em pedra.
Ele fala de verdades simples, mas devastadoras, que a presença importa infinitamente mais do que a perfeição, que o sucesso, por mais imenso que seja, jamais pode ser trocado por tempo, e que mesmo aqueles que voam mais alto do que as nuvens continuam sendo, no final do dia, humanos frágeis dentro de seu próprio lar. E nessa verdade reside a mensagem mais profunda de todas. Às vezes, as maiores batalhas são travadas no silêncio absoluto. E às vezes, o ato de amor mais heróico é saber soltar com dignidade, gratidão e a esperança de que o carinho compartilhado permaneça mesmo quando o casamento termina. Nos anos seguintes ao fim de seu primeiro casamento em 2006, o tempo para Michael Jordan não passou em forma de manchetes estridentes ou resumos de jogadas espetaculares. Passou em algo muito mais inquietante: a quietude. Foram noites a sós em quartos que pareciam grandes demais para uma só pessoa. Foi o trabalho lento e árduo de reconstruir uma identidade quando o barulho da multidão já não o seguia até a porta de sua casa. Ele havia perdido seu pai. Depois perdeu seu casamento. E por um tempo, perdeu até mesmo o sentido de quem ele era fora do rugido dos estádios e do peso esmagador das expectativas alheias. Ele era um rei em um castelo vazio. Assim, quando o amor finalmente cruzou seu caminho novamente, não se chocou contra sua vida como um raio em uma tempestade. Não. Chegou como um sussurro. Seu nome era Yvette Prieto, uma mulher que possuía a capacidade única de não ver o multimilionário, nem o ícone global, nem a marca registrada, mas o homem que estava parado timidamente por trás de todo aquele barulho. Suas primeiras conversas foram suaves, quase cuidadosas. Eram duas pessoas andando na ponta dos pés, através das ruínas de seus próprios passados. Michael já estava em seus 40 e poucos anos, idade suficiente para saber o quão frágeis podem ser as promessas eternas. Yvette era calma, firme, aquele tipo de presença que faz o ar em uma sala parecer subitamente mais leve. O que cresceu entre eles naqueles primeiros anos não foi o incêndio descontrolado da juventude. Foi uma chama quente e constante entre dois corações que tentavam, lenta e corajosamente, voltar a acreditar. Para um homem que uma vez temeu não voltar a confiar no amor depois de perder tanto, aquela calidez tranquila pareceu um milagre. Quando se casaram em 2013, em uma cerimônia banhada pelo sol em Palm Beach, Michael já tinha 50 anos. Essa é uma idade em que a maioria dos homens olha para trás, para o que fizeram, não para a frente, para o que ainda poderiam construir. No entanto, naquele dia, sob tetos abobadados e rodeado de família, ele olhou para Yvette com uma gratidão que dizia mais do que qualquer voto escrito. Obrigado por me dar uma segunda chance em algo que pensei ter perdido para sempre. E quando suas filhas gêmeas, Victoria e Isabel, chegaram ao mundo em 2014, seu lar floresceu com um tipo de alegria que ele não sentia desde que seus filhos mais velhos eram pequenos. De repente, a mansão se encheu de um caos abençoado. Houve noites de insônia e manhãs muito cedo. Mamadeiras e mantas macias, brinquedos coloridos espalhados descuidadamente ao lado de móveis de designer. E houve momentos sagrados, em que Michael ficava parado no batente da porta, apenas para observar suas filhas respirando suavemente em seus berços. Ele havia perdido tantos desses momentos na primeira vez. Jogos, voos, conferências de imprensa, quartos de hotel intermináveis. Agora, com uma segunda chance colocada suavemente em suas mãos grandes e marcadas pelo tempo, ele sussurrou uma promessa para si mesmo. Uma promessa de sangue. Eu não vou perder isso, não desta vez. Ele virava seu telefone para baixo com mais frequência. Ficava em casa um pouco mais. Aprendeu a estar presente. Mas sejamos honestos, amigos. Até mesmo os capítulos mais bonitos carregam suas próprias tempestades silenciosas. Isto não é um conto de fadas, é a vida real. Yvette teve que aprender a viver ao lado de um homem que o mundo ainda perseguia implacavelmente. Enquanto isso,
Michael lutava com a matemática impossível de se dividir entre um legado empresarial massivo e uma família jovem que precisava de muito mais do que seu sobrenome famoso. Eles precisavam de seu tempo, sua paciência, sua presença física. As rachaduras, quando apareciam, não vinham da raiva. Vinham do esgotamento, da idade e da dor surda de ser necessário em muitos lugares ao mesmo tempo. Houve noites em que Michael empurrava a porta de entrada após mais um longo dia de reuniões e negociações, com os ombros tensos por decisões que valiam milhões, e encontrava a casa na penumbra, exceto por uma única luz acesa na cozinha. Yvette estaria lá, com o cabelo preso, com a fadiga tranquila de uma mãe de gêmeas escrita em seu rosto. E juntos, sentavam-se naquele pequeno círculo de luz. Talvez cansados demais para dizer muito, mas não dispostos a deixar que a distância crescesse entre eles. Houve manhãs em que ele acordava com a rigidez de um corpo moldado por décadas de batalhas físicas. Joelhos pesados, costas doloridas, mãos tremendo levemente. E Yvette estava lá para ajudá-lo a se levantar, seus dedos deslizando entre os dele com uma ternura que não pedia nada em troca, exceto que ele continuasse a tentar. E houve dias difíceis, quando o silêncio entre eles se esticava, não com ressentimento, mas com medo. Medo de repetir o passado. Medo de deixar outro lar escapar por entre os dedos. A diferença desta vez foi a escolha. Quando a tensão aumentava, eles voltavam para o centro, para suas filhas, para a casa que estavam construindo juntos, para a decisão consciente de lutar com o outro, em vez de contra o outro. Yvette trouxe calma para a mente inquieta de Michael. Michael trouxe estabilidade para o mundo de Yvette. Eles não eram perfeitos. Nenhum casamento é. Mas eles aprenderam a pausar em vez de explodir, a ouvir em vez de presumir, a perdoar em vez de contabilizar os erros. Essas são as disciplinas silenciosas do amor que só as pessoas que conheceram a perda real estão verdadeiramente dispostas a aprender. E assim, através do avanço lento da idade, da realidade dos exames médicos, da pressão dos negócios e das sombras de um passado cheio de glórias e de angústias, eles encontraram um ritmo que funcionava. Imperfeito, humano, resiliente. E talvez, no final de tudo, essa seja a maior vitória de Michael Jordan. Não o voo para a cesta, mas a aterrissagem suave nos braços daqueles que o amam. Não pelo que ele fez, mas por quem ele é. Michael raramente fala publicamente sobre este capítulo de sua vida, mas não precisa. Sua vida conta a história por ele. Hoje, o homem que uma vez foi onipresente nas telas do mundo aparece menos. Descansa mais. Escolhe a privacidade em vez dos holofotes e seus olhos se iluminam, não em frente aos microfones da imprensa, mas quando suas filhas correm pelos corredores ensolarados de sua casa, gritando seu nome. Na quietude de sua mansão na Flórida, cercado pela brisa do oceano e pelo sussurro das palmeiras, ele se tornou um homem que já não se define por quão alto pode voar em direção à cesta, mas por quão fielmente pode ficar em terra firme. Ele aprendeu lenta, dolorosa, mas lindamente, que a forma mais verdadeira de grandeza não é medida em anéis de ouro nem em recordes estatísticos. É medida na coragem de voltar a amar depois de ter sido quebrado. É medida em se apresentar quando ficar é difícil. É medida em construir um lar onde a risada dure mais do que os aplausos. E naquele lar tranquilo, ao lado da mulher que o ajudou a redescobrir as partes mais suaves de si mesmo, Michael Jordan finalmente encontrou o que passou a vida inteira perseguindo. Não a perfeição, não a vitória, mas um lugar ao qual ele pertence e uma família que ele escolhe a cada maldito dia não perder. Porém, amigos, a história tem camadas que muitas vezes permanecem ocultas. Dizem que algumas perdas te quebram uma vez, enquanto outras vêm mais tarde para te quebrar tudo de novo. Antes que Michael reconstruísse sua vida, antes que ele reclamasse o jogo que o tirou da escuridão,
ele enfrentou outra angústia devastadora. Uma que o mundo mal conheceu, mas que ele carregou como um filho que perde um pai pela segunda vez. Tudo começou silenciosamente nos anos sombrios após a tragédia que lhe tirou seu pai biológico em 1993. Foi um período em que Michael ainda estava aprendendo a respirar dentro de uma vida aberta em canal pelo luto. E nesse espaço frágil, alguém entrou no vazio. Não como um empregado, não como segurança, mas como a força constante que se recusou a deixar que a tristeza o engolisse inteiro. Seu nome era Gus Lett. Gus era um veterano da Força Aérea, um homem com uma voz tão calma quanto uma oração e uma presença tão sólida quanto o granito. Ele chegou à vida de Jordan oficialmente como parte de sua equipe de segurança. No entanto, nos anos após a morte de James Jordan, ele se tornou algo muito mais profundo. Ele se tornou o homem que protegia não apenas o corpo de Michael, mas seu espírito. Gus era o protetor silencioso que se postou onde uma vez esteve um pai. Ele estava lá nos corredores vazios depois dos jogos, quando o eco dos aplausos se desvanecia e a solidão voltava com força. Estava lá nos voos noturnos, sentado ao lado de Michael enquanto o resto do mundo dormia. Estava lá durante as reuniões de família, posicionado logo atrás dos Jordan como um escudo silencioso, garantindo segurança, paz e aquela sensação de estabilidade que Michael temia ter perdido para sempre. Para seus companheiros de equipe, era óbvio. Quando Jordan falava com Gus, ele se suavizava. Quando caminhava com Gus, parecia menos sozinho. E nas noites em que a dor lhe apertava o peito como um punho fechado, Michael frequentemente se sentava ao lado de Gus em uma SUV, ambos os homens olhando as luzes da rua passarem em absoluto silêncio. Era aquele tipo de silêncio sagrado que só existe entre duas almas que entendem a dor sem precisar usar palavras. Gus me ajudou a respirar de novo, Michael admitiria uma vez em particular. E para um homem que estava sufocando por anos, nada significava mais do que isso. Mas em 1999, a vida imprevisível e cruel em seu timing atacou de novo. Gus Lett foi diagnosticado com câncer de pulmão. Para Michael, a notícia soou como um eco terrível e familiar, como se o destino estivesse decidido a reabrir uma ferida que mal havia começado a sarar. Mas desta vez, em vez de recuar, Michael deu um passo à frente. Ele pagou cada visita ao hospital, pagou cada medicamento, financiou cada tratamento experimental. Sentava-se ao lado de Gus durante as intermináveis sessões de quimioterapia, às vezes segurando sua mão calejada, às vezes contando histórias dos treinos apenas para afastar a mente de seu amigo da dor. As enfermeiras sussurravam pelos corredores que Jordan nunca visitava como uma celebridade distante. Ele visitava como família. Caminhava pelos corredores frios do hospital com a cabeça baixa, com o luto pressionando pesadamente em suas costas. E quando Gus ficou muito fraco para sair de casa, foi Michael quem organizou os cuidados, quem ligava constantemente, quem olhava o relógio com ansiedade, esperando por atualizações, com o medo palpável de um filho vendo um pai desaparecer. Gus lutou bravamente, com a dignidade de um soldado, mas a doença é um ladrão que toma o que o amor tenta desesperadamente proteger. Em fevereiro de 2000, Gus faleceu. Quando a ligação chegou a Michael, a dor que o atravessou foi aguda, familiar e devastadora. Ele havia perdido seu pai. Agora ele havia perdido o homem que o havia ajudado a sobreviver àquela primeira perda. No funeral, Michael sentou-se na primeira fila. Seus olhos estavam fixos no caixão coberto de lírios brancos. As testemunhas lembram de ver seus ombros tremendo. Não tremiam com a força titânica que uma vez levantou a cidade de Chicago, mas com a dor silenciosa e humana de um filho chorando por um pai pela segunda vez. Quando ele finalmente se levantou para falar, sua voz quebrou sob o peso da memória enquanto sussurrava. Gus estava lá quando eu precisava de alguém mais do que de qualquer outra pessoa. Não foi um tributo. Foi uma confissão.
Michael cobriu todas as despesas do funeral e continuou a apoiar a família de Gus por anos, discretamente, respeitosamente, sem fanfarras ou imprensa, porque a lealdade era a única forma que ele conhecia de honrar o amor. E embora o mundo raramente fale sobre isso, esta perda esculpiu uma das cicatrizes mais profundas no coração de Michael Jordan. Por trás dos troféus, dos anéis e da glória eterna, vivia um homem que teve que enterrar duas figuras paternas antes de completar 40 anos. No entanto, dessas perdas, ele não carregou amargura, mas gratidão. Mas, amigos, a história tem camadas que muitas vezes permanecem ocultas. Dizem que algumas perdas te quebram uma vez, enquanto outras vêm mais tarde para te quebrar tudo de novo. Antes que Michael reconstruísse sua vida, antes que ele reclamasse o jogo que o tirou da escuridão, ele enfrentou outra angústia devastadora. Uma que o mundo mal conheceu, mas que ele carregou como um filho que perde um pai pela segunda vez. Tudo começou silenciosamente nos anos sombrios, após a tragédia que lhe tirou seu pai biológico em 1993. Foi um período em que Michael ainda estava aprendendo a respirar dentro de uma vida aberta em canal pelo luto. E nesse espaço frágil, alguém entrou no vazio, não como um empregado, não como segurança, mas como a força constante que se recusou a deixar que a tristeza o engolisse inteiro. Seu nome era Gus Lett. Gus era um veterano da Força Aérea, um homem com uma voz tão calma quanto uma oração e uma presença tão sólida quanto o granito. Ele chegou à vida de Jordan oficialmente como parte de sua equipe de segurança. No entanto, nos anos após a morte de James Jordan, ele se tornou algo muito mais profundo. Ele se tornou o homem que protegia não apenas o corpo de Michael, mas seu espírito. Gus era o protetor silencioso que se postou onde uma vez esteve um pai. Ele estava lá nos corredores vazios depois dos jogos, quando o eco dos aplausos se desvanecia e a solidão voltava com força. Estava lá nos voos noturnos, sentado ao lado de Michael enquanto o resto do mundo dormia. Estava lá durante as reuniões de família, posicionado logo atrás dos Jordan como um escudo silencioso, garantindo segurança, paz e aquela sensação de estabilidade que Michael temia ter perdido para sempre. Para seus companheiros de equipe, era óbvio. Quando Jordan falava com Gus, ele se suavizava. Quando caminhava com Gus, parecia menos sozinho. E nas noites em que a dor lhe apertava o peito como um punho fechado, Michael frequentemente se sentava ao lado de Gus em uma SUV, ambos os homens olhando as luzes da rua passarem em absoluto silêncio. Era aquele tipo de silêncio sagrado que só existe entre duas almas que entendem a dor sem precisar usar palavras. Gus me ajudou a respirar de novo. Michael admitiria uma vez em particular. E para um homem que estava sufocando por anos, nada significava mais do que isso. Mas em 1999, a vida, imprevisível e cruel em seu timing, atacou de novo. Gus Lett foi diagnosticado com câncer de pulmão. Para Michael, a notícia soou como um eco terrível e familiar, como se o destino estivesse decidido a reabrir uma ferida que mal havia começado a sarar. Mas desta vez, em vez de recuar, Michael deu um passo à frente. Ele pagou cada visita ao hospital, pagou cada medicamento, financiou cada tratamento experimental. Sentava-se ao lado de Gus durante as intermináveis sessões de quimioterapia, às vezes segurando sua mão calejada, às vezes contando histórias dos treinos só para afastar a mente de seu amigo da dor. As enfermeiras sussurravam pelos corredores que Jordan nunca visitava como uma celebridade distante. Ele visitava como família. Caminhava pelos corredores frios do hospital com a cabeça baixa, com o luto pressionando pesadamente em suas costas. E quando Gus ficou muito fraco para sair de casa, foi Michael quem organizou os cuidados, quem ligava constantemente, quem olhava o relógio com ansiedade esperando por atualizações, com o medo palpável de um filho vendo um pai desaparecer. Gus lutou bravamente com a dignidade de um soldado,
Mas a doença é um ladrão que toma o que o amor tenta desesperadamente proteger. Em fevereiro de 2000, Gus faleceu. Quando a ligação chegou a Michael, a dor que o atravessou foi aguda, familiar e devastadora. Ele havia perdido seu pai. Agora ele havia perdido o homem que o havia ajudado a sobreviver àquela primeira perda. No funeral, Michael sentou-se na primeira fila. Seus olhos estavam fixos no caixão coberto de lírios brancos. As testemunhas lembram de ver seus ombros tremendo. Não tremiam com a força titânica que uma vez levantou a cidade de Chicago, mas com a dor silenciosa e humana de um filho chorando por um pai pela segunda vez. Quando ele finalmente se levantou para falar, sua voz quebrou sob o peso da memória enquanto sussurrava. Gus estava lá quando eu precisava de alguém mais do que de qualquer outra pessoa. Não foi um tributo, foi uma confissão. Michael cobriu todas as despesas do funeral e continuou a apoiar a família de Gus por anos, discretamente, respeitosamente, sem fanfarras ou imprensa, porque a lealdade era a única forma que ele conhecia de honrar o amor. E embora o mundo raramente fale sobre isso, esta perda esculpiu uma das cicatrizes mais profundas no coração de Michael Jordan. Por trás dos troféus, dos anéis e da glória eterna, vivia um homem que teve que enterrar duas figuras paternas antes de completar 40 anos. No entanto, dessas perdas, ele não carregou amargura, mas gratidão. No início ele permaneceu em silêncio. Encerrou-se em sua dor privada enquanto milhões ao redor do mundo choravam em público. Não havia palavras suficientes. E então, em 24 de fevereiro de 2020, ele subiu a um palco no Staples Center, em Los Angeles, no memorial que honrava tanto Kobe quanto Diana. Ele caminhou lentamente em direção ao púlpito. Cada passo parecia pesado, como se estivesse arrastando o peso físico de duas vidas que ainda deveriam estar ali. Quando começou a falar, sua voz quebrou quase que imediatamente. As lágrimas escorriam por seu rosto livremente. O mundo inteiro prendia a respiração, vendo um homem que eles pensavam ser inquebrável, tremendo sob o peso do amor e da perda. Quando Kobe morreu, um pedaço de mim morreu, ele disse. E naquele momento, cada pessoa que ouvia, das arquibancadas às suas casas, entendeu que essa não era uma frase preparada por um assessor de imprensa. Era uma ferida falando em voz alta. Era o coração aberto de Michael Jordan. Ele falou sobre as ligações no meio da noite. Falou sobre a forma como Kobe costumava incomodá-lo com perguntas e a forma como, em segredo, ele adorava. Ele não falou como uma lenda se lembrando de outra lenda. Ele falou como um irmão mais velho chorando pelo irmão mais novo que se foi primeiro, quebrando a ordem natural das coisas. Falou como um pai chorando por outro pai, cujos sonhos para sua filha tinham sido cortados muito cedo. Nos meses que se seguiram, Michael se retirou novamente dos holofotes, mas desta vez carregando a memória de Kobe como uma vela que se recusava a deixar apagar. Ele pensava em tudo que havia ficado inacabado. Os filmes que Kobe queria fazer, os livros que ele queria escrever para inspirar a próxima geração, os jovens jogadores que ele planejava guiar, as incontáveis crianças que teriam passado pelas portas da Mamba Sports Academy para aprender não apenas como jogar, mas como viver com disciplina, propósito e coração. Como um homem em seus quase 60 anos, Jordan sentiu o contraste cruel entre uma vida que foi permitida a correr seu percurso completo e uma forçada a parar bruscamente aos 41. No entanto, mesmo naquela angústia, ele escolheu não o desespero, mas a devoção. Ele se tornou um guardião silencioso do legado de Kobe, falando dele com orgulho, carregando seu nome com cuidado. Porque para Michael Jordan, esta perda não foi apenas o fim de uma amizade. Foi perder um pedaço de si mesmo, um reflexo de seu próprio fogo em um corpo mais jovem, um lembrete vivo de que mesmo as estrelas mais brilhantes do firmamento não têm o tempo prometido. Hoje Michael caminha com o conhecimento de que a grandeza não o torna imune à dor, mas ele também caminha sabendo que o amor
Essa conexão invisível que une os irmãos de espírito é a única coisa que sobrevive mesmo quando o jogo termina e as luzes do estádio se apagam para sempre. E ao aceitar essa verdade dolorosa sobre a perda de Kobe, Michael Jordan ensinou ao mundo algo muito mais profundo do que qualquer campeonato ganho no último segundo. Ele nos ensinou que até mesmo as maiores lendas podem quebrar, podem chorar, podem sentir a dor aguda por um futuro que deveria ter sido e não foi. Nessa vulnerabilidade, naquelas lágrimas derramadas em frente ao mundo, ele nos lembrou a todos que a única coisa mais poderosa do que a grandeza individual é a forma como escolhemos cuidar dos que vêm atrás de nós. Hoje, neste momento, aos 62 anos, Michael Jordan se ergue como algo muito mais imenso do que uma simples lenda do basquete. Ele se mantém de pé como um testamento vivo do que um ser humano pode construir quando a disciplina encontra o propósito, quando a angústia se torna combustível e quando uma visão se recusa a morrer. Seu patrimônio líquido, estimado hoje no número assombroso de 3,5 bilhões de dólares, não é apenas um símbolo frio de riqueza acumulada. É a arquitetura de uma vida forjada à base de garra, precisão milimétrica e um domínio inabalável de seu ofício. Cada parte de seu império reflete décadas de reinvenção constante, atleta, ícone, proprietário, investidor e força cultural. E por trás desse número astronômico reside uma verdade mais profunda. Jordan não simplesmente ficou rico. Ele projetou uma dinastia que se estende através de indústrias, continentes e gerações. Se olharmos para sua carteira de imóveis, não vemos simples casas. Vemos um catálogo de poder e luxo. São uma constelação de propriedades que revelam não apenas sua riqueza, mas a precisão com que ele constrói seu ambiente. Sua residência principal em Júpiter, Flórida, está localizada dentro da ultra-exclusiva comunidade The Bears Club. É uma propriedade à beira-mar, construída sob medida e avaliada em dezenas de milhões de dólares. Ela se estende por terrenos perfeitamente cuidados, com caminhos ladeados por palmeiras que sussurram com o vento, privacidade total garantida por sistemas de segurança de nível militar, uma piscina estilo resort que rivaliza com os melhores hotéis do mundo e um green de golfe privado para aperfeiçoar seu putt. Os espaços interiores são elaborados com um nível de detalhe digno de um museu. A luz da manhã se derrama através de paredes de vidro que se abrem para a brisa do oceano, enquanto as noites brilham com o zumbido suave de um lar projetado para a quietude, a segurança e o conforto absoluto. É aqui que o guerreiro descansa. E depois, há a lenda feita tijolo, a mansão de 5.200 metros quadrados, 56 mil pés quadrados, em Highland Park, Illinois. Esta propriedade é tão icônica que parece a encarnação física da dinastia do Chicago Bulls. Além dos altos portões de segurança, estampados com aquele número 23 de ferro forjado que o mundo conhece de cor, a propriedade se desdobra como um mundo próprio. Em seu interior, reside uma quadra de basquete coberta, de tamanho regulamentar da NBA, projetada especificamente para imitar o som, o kick e a sensação do velho Chicago Stadium. Também conta com uma academia massiva, onde campeonatos foram forjados, um pavilhão de tênis, uma piscina Infinity ao ar livre, garagens com controle de temperatura para suas joias sobre rodas e uma sala de charutos personalizada, construída de acordo com suas preferências exatas para filtrar a fumaça enquanto ele reflete sobre suas vitórias. Esta casa não era simplesmente uma residência. Era uma fortaleza. Um santuário dedicado à disciplina, à excelência e à mente de um homem que exigia perfeição em absolutamente tudo o que tocava. Mas a coroa imobiliária de Jordan é ainda mais ampla. Ele mantém um luxuoso refúgio à beira do lago na Carolina do Norte, sua terra natal, onde os caminhos arborizados e a água tranquila oferecem um ritmo de vida mais lento, longe do caos.
Possui residências em clubes de golfe em comunidades exclusivas do Sul, propriedades projetadas para a privacidade e o lazer expansivo. Ao longo dos anos, ele adquiriu casas de temporada e propriedades de investimento, cada uma selecionada com a mesma disciplina fria e calculadora que ele uma vez levou para a quadra. Nada é impulsivo. Tudo é deliberado. Não são casas, são santuários, e cada um reflete um capítulo diferente do homem que os construiu. Seu mundo se estende para uma frota de carros exóticos que rivaliza com museus privados. Falamos de Ferraris em vermelho clássico e preto profundo, máquinas italianas que gritam velocidade, Porsches personalizados para a precisão alemã, Bentleys feitos sob medida para a elegância pura, e McLarens projetados como esculturas em movimento. Muitos desses veículos foram pintados em suas cores características, detalhados com insígnias pessoais ou ajustados sob medida para coincidir com o nível de conforto que ele exige. Para Michael, cada carro não é apenas um meio de transporte, é uma declaração de vitória. É a recompensa tangível por décadas de suor. Sua coleção de relógios é igualmente assombrosa, com peças de Richard Mille, Ulysse Nardin, Rolex, Audemars Piguet e Patek Philippe. São peças de tempo avaliadas em milhões. Alguns desses relógios foram lançados em quantidades tão limitadas que se fala deles mais como joias raras ou artefatos históricos do que como instrumentos para medir o tempo. Jordan os usa com a mesma confiança tranquila com que uma vez parava na linha de lances livres, com a plena consciência de que pouquíssimas coisas na Terra operam no seu nível. E dominando sobre todos os seus luxos, roçando a estratosfera, está seu jato privado Gulfstream G550. Personalizado até a costura de seus assentos de couro. Rumores dizem que ele já exibiu o logotipo do Jumpman na cauda antes de adotar um exterior elegante e discreto em azul e branco, imitando as cores de sua alma mater, Carolina do Norte. A aeronave conta com assentos para conferências, sessões de descanso tipo lounge, sistemas de entretenimento de última geração e tecnologia de cabine construída para viagens longas em conforto absoluto. Em seu interior, a madeira polida, a suave iluminação ambiente e os profundos assentos ergonômicos criam um palácio flutuante. É um espaço onde negócios multimilionários são fechados, onde ideias que mudam a cultura nascem e onde a paz substitui a pressão. Para Jordan, este jato não é um capricho nem uma indulgência. É liberdade. É a capacidade de se mover através de continentes e oceanos com a mesma facilidade fluida com que uma vez deslizava através das defesas rivais para cravar a bola. Assim vive Michael Jordan hoje. Não como uma lembrança empoeirada em um livro de história, mas como um titã ativo, um pai presente e um homem que, depois de tocar o céu com as mãos, aprendeu a construir seu próprio paraíso aqui na Terra. Senhoras e senhores, esta foi a história completa. Desde o menino rejeitado em Wilmington até o dono do maior império do esporte. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada extraordinária. Olhemos de perto essa vida de luxos por um momento, porque é fácil se confundir. Para Michael Jordan, esses jatos privados, estas mansões e estes relógios de edição limitada não são simples indulgências de um homem rico entediado. Não. Eles são os símbolos tangíveis de uma vida talhada a partir do trabalho implacável e de padrões que não admitem compromissos. São lembretes físicos de que cada madrugada solitária no ginásio, cada coração partido, cada gota de disciplina e cada sacrifício pessoal eventualmente deram forma a um mundo tão preciso, poderoso e extraordinário quanto o próprio homem. Mas se os luxos são a fachada, o verdadeiro alicerce de seu império é o negócio. Este é o reino onde Jordan alcançou o que poucos atletas sonharam: transformar a fama atlética efêmera em uma riqueza geracional sólida como o aço. Falemos da marca Jordan. O que nasceu em 1985 como um experimento arriscado de tênis de basquete,
cresceu até se tornar um fenômeno cultural imparável. Hoje, a marca gera bilhões de dólares todos os anos, e Jordan pessoalmente ganha royalties que superam os 150 ou 200 milhões de dólares anuais. Ele ganha mais dormindo hoje do que ganhava jogando em seu melhor ano. Mas sua visão vai além do vestuário esportivo. Sua antiga participação como dono majoritário do Charlotte Hornets não foi um capricho. Provou ser uma das saídas financeiras mais bem-sucedidas na história da propriedade esportiva. Sua equipe de NASCAR, 23 Indy Racing, está quebrando barreiras de representação e ambição no automobilismo, um esporte onde poucos esperavam vê-lo triunfar. Some a isso seus investimentos estratégicos em tequila de ultra-luxo, em companhias tecnológicas de vanguarda, em vastas empresas imobiliárias, no setor energético, na hotelaria e em capital privado. Ao ver o panorama completo, a imagem se torna cristalina. Jordan não apenas deixou o basquete, ele conquistou o mundo que existia além da linha de 3 pontos. Ele é o plano mestre, o modelo a seguir de como um atleta se torna um magnata, sem jamais perder a essência de quem ele é. E, no entanto, apesar da escala faraônica de suas conquistas, a vida de Jordan hoje parece mais enraizada do que nunca. Ele divide seu tempo entre a frieza das salas de reuniões, o calor da filantropia e a alegria tranquila da família. Casado com Yvette Prieto desde 2013, Michael valoriza a presença de suas filhas gêmeas, Victoria e Isabel, com uma devoção renovada. Ao mesmo tempo, continua a guiar seus filhos mais velhos, Jeffrey, Marcus e Jasmine, muitos dos quais agora desempenham papéis-chave dentro do crescente império Jordan. O que mais mudou nele não é o tamanho de sua conta bancária, mas sua presença. Ele passa mais tempo em casa, passa mais tempo saboreando jantares longos, sem olhar para o relógio, desfrutando de conversas reais, de pores do sol no horizonte e do som de pequenos passos ressoando pelos corredores. Ele escolhe a quietude em vez do barulho, a privacidade em vez do espetáculo, a intenção em vez da pressão. É uma transformação espiritual que só é possível para um homem que já conquistou cada montanha que se propôs a escalar e já não precisa provar nada a ninguém. A filantropia se tornou outro pilar fundamental de seu legado, um que ele molda silenciosamente, sem teatros ou câmeras. Jordan doou e comprometeu centenas de milhões de dólares através de fundações, investimentos comunitários, bolsas universitárias e programas sociais. Ele financia clínicas de saúde inteiras em bairros carentes, como em sua Carolina do Norte natal, para garantir que famílias pobres tenham acesso à medicina digna. Apoia centros juvenis, impulsiona oportunidades educacionais e investe em estruturas projetadas para elevar as famílias, muito depois de ele ter partido. Para ele, o sucesso sem serviço está incompleto. E assim, ele doa não para ser visto, mas para garantir que outros tenham as oportunidades pelas quais ele uma vez teve que lutar com unhas e dentes. E assim o círculo se completa. Desde o garoto que chorou ao não entrar no time universitário, até o campeão que dominou o planeta com uma bola nas mãos. Desde o ícone global até o multimilionário que reconfigura indústrias inteiras. E, finalmente, até o pai e marido que hoje valoriza a paz mais do que o aplauso. Sua vida não é simplesmente luxo, é legado. Não é meramente conforto, é significado. E a razão pela qual esta história importa tanto é simples, porque nos lembra no que uma jornada humana pode se transformar quando é moldada pela resiliência, pela disciplina e pelo coração. Jordan foi duvidado, foi rejeitado, foi quebrado pela tragédia, foi posto à prova pelo destino. No entanto, ele sempre encontrou um caminho para a frente. Sua história permanece como um reflexo tranquilo de como a força pode crescer precisamente nos lugares onde uma vez nos sentimos pequenos. Se esta jornada te comoveu, se você sentiu a faísca da história dele, sinta-se à vontade para tocar o botão de gostei, como um gesto suave em direção ao espírito que transformou a luta em grandeza.
E se você conhece alguém que te importa, alguém que possa encontrar consolo ou motivação nesta história, convidamos você a compartilhá-la com eles. Às vezes, uma única história chega a lugares onde as palavras sozinhas não conseguem entrar. E finalmente, de todos nós do Golden American Stars, desejamos a você uma vida cheia de paz inabalável, saúde forte como o carvalho, felicidade profunda e uma riqueza abundante em todas as suas formas. Que você se levante firmemente de onde quer que esteja hoje, movendo-se com aquela disciplina tranquila que mantém a esperança viva mesmo nos dias mais difíceis. Que você mantenha a fé em quem você pode se tornar e confie no ritmo de sua própria jornada. E que cada passo que você der para a frente te aproxime mais da vida que você está destinado a viver. Obrigado e até a próxima. 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 Obrigado e